Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada, e louvado seja o Senhor por mais esse privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, e tenha certeza, o Senhor tem coisas maravilhosas a revelar os nossos corações nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, madrugada, o horário que você estiver assistindo, acessando esse canal. O Senhor tem maravilhas a falar, a realizar em nossas mentes, em nossos corações, né? Em nossa expectativa, querido, nossa esperança, nossa confiança tem que estar somente no Senhor, né? Pois é dele que vem o nosso socorro, o nosso sustento, o nosso alimento. Vem do Senhor, vem desta palavra, né? O nosso pão diário. E onde está a sua expectativa? Onde está firmada a sua confiança? Quando nós colocamos, queridos, nossas expectativas em pessoas, em coisas e circunstâncias, nós nos frustramos. Infelizmente, nós não devemos depositar a nossa expectativa, nossa esperança, nossa confiança em coisas, pessoas ou em nós mesmos, né? Na nossa própria força, nos nossos próprios braços. Devemos colocar a nossa confiança, depositar a nossa esperança, a nossa expectativa no Senhor. Porque quando nós colocamos nossas expectativas nele, né, a nossa expectativa é ilimitada, porque o Senhor não limita, né, um milagre em nossa vida. A palavra do Senhor devocional nos vai falar hoje, vai nos falar sobre Abraão, em que Abraão já era avançado de idade, Sara também, mas o Senhor o chamou para sair daquela tenda, né, aquela tenda ali onde ele não tinha perspectiva, onde ele via somente a circunstância, né, a tenda do medo, da dúvida, da incredulidade. O Senhor o chamou para fora e mandou olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para as estrelas. O Senhor disse que a descendência dele seria muito mais do que aquelas estrelas. E o Senhor, queridos, Ele tem infinitamente mais milagres a fazer do que nós imaginamos, pensamos. A palavra do Senhor hoje aqui em Efésios 3:20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O nosso título de hoje é O Deus que supera expectativas. A frase do dia é: em Deus suas expectativas serão sempre ilimitadas. E a palavra-chave de hoje é expectativa. Enquanto a nossa expectativa, quando a sua expectativa está em Deus, seus limites deixam de definir o seu destino. Quem coloca a expectativa em Deus aprende a viver o impossível. A expectativa em Deus transforma impossibilidades em testemunhos. Não limite o agir de Deus ao tamanho da sua realidade. A fé nos leva a lugares que a força humana jamais alcançaria. A confiança em Deus transforma medo em coragem. Quem deposita sua expectativa em Deus jamais luta sozinho. E quando nós confiamos nos nossos próprios braços, nas nossas próprias forças, na nossa conta bancária, né, nas nossas condições, queridos, nós ficamos totalmente limitados. Né? Porque tudo que o Senhor deu a mim e ao meu esposo, o Senhor nos concedeu através de muita fé, ousadia, determinação. Nunca pelo que nós tínhamos, nunca recebemos nenhuma herança, nunca tivemos dinheiro guardado, nunca conseguimos guardar, depositar numa poupança, nada. Né? Sempre estivemos ali muito apertados, às vezes no vermelho, né? Com muitas contas a pagar, mas sempre confiando nos braços fortes do Senhor. Não em nossos braços,
não em nossa força, não em nossa possibilidade. Não olhávamos as circunstâncias ao redor, nem as palavras negativas. Olhávamos somente para o Senhor, nossa expectativa estava totalmente no Senhor. Então, quando a nossa expectativa está no Senhor, ela é ilimitada. A gente tem a certeza que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente sonha ou pensa. E nós vivemos muitos milagres para a glória de Deus, através de muita fé, ousadia, determinação, coragem para avançar. Temos a nossa confiança e a nossa esperança depositada no Senhor, não em coisas, pessoas ou circunstâncias. Se nós fôssemos confiar na força dos nossos braços, nas nossas condições, olhar as circunstâncias ao redor, queridos, nós não teríamos avançado, nós não teríamos conquistado, nós não estaremos aqui onde estou hoje, não teríamos condições de estar ajudando ao próximo, fazendo a obra, não teria condições de realizar esse desejo no meu coração e estar compartilhando esse dom de costura com as pessoas, enfim. O Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, como diz a palavra aqui em Efésios 3:20. E Deus levou Abraão ali para fora da tenda e disse a ele: olhe para o céu, e conte as estrelas. Então o Senhor lhe disse que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E Abraão, já avançado de idade, humanamente falando, parecia impossível aos teus olhos, mas Deus queria mostrar que as suas promessas não dependem das limitações humanas. Ao tirar Abraão da tenda, Deus também estava tirando sua visão das circunstâncias para fazê-lo enxergar pela fé. E a tenda representa nossos medos, limitações, pensamentos pequenos. Enquanto Abraão permanecia dentro dela, só conseguia enxergar a sua realidade humana. Mas quando Deus o levou para fora, ele passou a enxergar na perspectiva de Deus. Ele começou a enxergar a promessa. Talvez hoje Deus também esteja dizendo a você: saia da tenda, saia da incredulidade, da dor, da frustração e das palavras negativas que tentaram limitar a sua fé. O que hoje parece distante para você, para Deus já está preparado. Continue olhando para o alto, porque o infinitamente mais do Senhor ainda vai surpreender você. Amém, queridos? O infinitamente mais do Senhor é para todos nós, todos aqueles que têm a expectativa nele. Então, a nossa palavra-chave de hoje, queridos, é a expectativa. Coloque 100% da sua confiança, da sua esperança, da sua expectativa em Deus, que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Em Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não tenha medo, não desanime. É o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que luta as nossas batalhas junto conosco. Nós não estamos sozinhos. Olha o que diz Isaías 41:10, porque o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham, não se fadigam. Então, não importa, querida, a idade ali que Abraão tinha, que
Sim, é o Senhor é quem escreve uma nova história, que muda todas as coisas. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças cada dia, cada manhã. E a leitura diz assim: o poder do nosso Deus não pode ser medido por parâmetro algum. Quanto mais conhecemos e nos relacionamos com Ele, mais percebemos que o seu poder extraordinário se manifesta de maneiras que jamais poderíamos explicar, segundo os padrões humanos. Ele sempre vai além da nossa compreensão e expectativas. Muitas vezes ficamos decepcionados com outras pessoas porque elas não agem como esperamos. Se depositarmos nossas expectativas em homens, eles nos frustrarão. Nossas expectativas serão frustradas porque seres humanos são limitados e sujeitos a erro. No entanto, quando depositamos a nossa fé e esperança no Todo-Poderoso, descobrimos que Ele tem mais, muito mais do que poderíamos desejar ou imaginar. O Deus que levou Abraão para fora da tenda e disse-lhe para olhar para o céu e contar as estrelas, pois daquele homem viria uma descendência tão numerosa quanto ele podia ver no céu, também nos chama para contemplar o seu poder infinito em cada área de nossa vida e a confiar nele. É possível ter a sua vida transformada e curada e liberta das prisões que muitas vezes o levam a acreditar que não existe propósito e que jamais viverá um novo que tanto sonha. Saiba que Deus pode fazer infinitamente mais. Acredite na constante expectativa do poder de Deus e viva além do que você possa imaginar. Então, o devocional de hoje está nos convidando, nos chamando a depositar toda a nossa fé, esperança, confiança e expectativa no Senhor. O devocional de ontem nos falou muito de confiança, de entregarmos a Ele, de lançarmos a Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos e frustrações. E é isso que nós devemos fazer, queridos. Nos lançar nos braços do Senhor, confiar, acreditar, e depositar toda a nossa expectativa nele. E vamos orar, porque o tempo já se avançou, que o Senhor possa falar melhor em nosso coração, que verdadeiramente possamos olhar com as lentes do Senhor, na perspectiva do Senhor, não olhar para a dificuldade, para a circunstância, para a idade, para a nossa falta de força, para as nossas limitações, mas olhar somente para o Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nesse dia, Senhor, neste momento, queremos colocar todas as nossas expectativas em Ti. Sabemos, Senhor Deus, aprendemos que não devemos colocar a nossa expectativa em pessoas, pois provavelmente, Senhor Jesus, seremos frustrados. Pai, que a nossa esperança esteja depositada no Senhor. Leva-nos além daquilo, Senhor, que conseguimos imaginar. Cura, Senhor Deus, o que precisa ser curado. Restaura o que precisa ser restaurado, Senhor. Fortalece a nossa fé para viver os Teus propósitos. Tira de nós toda limitação, Pai, toda estagnação. Tira toda dúvida, Senhor. Tira todo marasmo. Tira, Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias, assim como o Senhor chamou Jesus a Abraão, a sair da tenda e olhar para o céu. Hoje, Senhor, nós também queremos sair da tenda, Senhor, da tenda da dúvida, da covardia, da incredulidade, Senhor Jesus. Senhor amado, queremos levantar os nossos olhos a Ti, confiar, ó Deus, nas Tuas promessas. Cremos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Cremos, Senhor, no Teu poder e sabemos que o Senhor, Pai, não está, Senhor Deus, limitado pela nossa realidade ou convicção, pois o Senhor transforma histórias, cumpre promessas e surpreende, Senhor, aqueles que em Ti confiam. Pai querido, que nós possamos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, nossos medos, Senhor Jesus, nossas dúvidas. Senhor Deus, e depositar em Ti totalmente, Pai. Depositar nossas expectativas somente em Ti. Não, Senhor Deus, em nós mesmos,
não, Senhor Deus, em pessoas, em situações, circunstâncias, Pai, porque sabemos que quando depositamos as nossas expectativas em Ti, Senhor, nossas condições são ilimitadas, porque o Senhor não limita o milagre em nossas vidas, Pai. O Senhor não depende das nossas condições, o Senhor não depende, Pai amado, do dinheiro que temos na conta, se temos ou não temos. Vivemos o Teu milagre, porque o Senhor é o Deus que realiza milagre em nossas vidas. Pai, te louvamos, Senhor, por este momento, por essa palavra. Senhor, que o Senhor possa colocar essa convicção no coração e na mente de cada amado, Pai. Que sim, podemos viver sonhos, que sim, podemos viver milagres, viver, Senhor Deus, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, através, Senhor Jesus, de termos a nossa fé firmada e baseada em Ti, Senhor, através de termos a nossa esperança, nossa confiança e nossa expectativa depositada em Ti, somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar toda dúvida, Senhor Deus, tirar toda incredulidade, Pai amado, toda limitação da mente e do coração dos Teus servos, Pai. Eu te peço, Deus, coloca fé, coloca ânimo, renova as forças, Senhor Deus. Toma mesmo pela mão direita, Senhor, caminhe conosco. Em nome de Jesus, nós precisamos, dependemos de Ti, Senhor, e Te louvamos por esse momento, por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse sábado, que seja um final de semana de realizações, de sonhos, de milagres, Senhor, e de Suas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, né? Um feliz e abençoado sábado a todos. Que o Senhor possa continuar falando, né? Ao longo desse final de semana, ao longo da semana, né? Ao longo de todo o tempo em nossos corações, nos dando essa força, esse ânimo e que nossa expectativa possa estar formada, firmada no Senhor, né? E se você está marcando, marque aí o título, o Deus que supera expectativas. A frase do dia é: em Deus suas expectativas serão sempre ilimitadas, e a palavra-chave, expectativa. Onde está a sua expectativa? Alinhe, firme sua expectativa em Deus e viva os milagres do Senhor para sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.